Novo Testamento. Romanos capítulo 12. Depois de Atos. Ok? Vamos deixar Deus falar. Vamos agora deixar alguma coisa paralela que tiver. Vamos permitir que Deus fale a nós nessa manhã. Eu quero dizer para você que esse momento que nós estamos passando agora, ele nunca mais voltará a acontecer. Esse momento ele é único. Você pode ter outros sábados, você vai ter outros momentos, mas como esse agora, esse é único. E ele já está sendo registrado no livro de Deus. Então não perca essa oportunidade. Eu nunca mais vou ter essa oportunidade de reunir essas pessoas que estão aqui. Pode ter outras pessoas, mas exatamente quem está aqui, com a roupa, com o pensamento, esse momento ele é único. Saibamos aproveitar agora para a honra e glória de Deus. Romanos 12, capítulo 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, diz o verso 2, vos conformeis com este século. Algumas traduções falam mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com que objetivo? Para que experimenteis qual seja, anote esse adjetivo aí, irmãos, qual seja a boa, a agradável e o que mais? Perfeita. O que? Vontade de Deus. Paramos por aqui, irmãos. Deus está dizendo nesta manhã, está nos convidando a oferecer a Ele o que? Culto racional, culto vivo. Rogo-vos. O que significa esse nome rogo-vos, irmãos? No grego, Paulo, ele sabendo do que estava passando a sua igreja, e ao chegar em Roma, ele chamou a igreja à parte. Rogo-vos, irmãos, diz: por favor, vamos ter aqui uma conversa ao lado. Preciso conversar com você um pouquinho. E como você se sente quando alguém chega e diz: olha, eu gostaria de conversar com você um pouquinho particular? Coração já, né? Meu Deus, o que essa pessoa quer falar? O que eu aprontei, né? Se é um pai que está falando com um filho: olha, preciso conversar um pouquinho com você aqui à parte, vem aqui. Você diz: meu Deus, o coração já acelera, né? Você já diz: será coisa boa, será coisa desagradável? Então Paulo fez exatamente isso com os romanos. Rogo-vos, irmãos, eu preciso conversar um pouquinho com vocês aqui à parte. Foi isso que Paulo estava dizendo. Ele sabia da necessidade, sabia dos transtornos, ele sabia das provações que os irmãos estavam tendo, ele sabia do conflito que os romanos enfrentavam. A igreja começou a discutir entre si, os irmãos não se entendiam, estavam brigando entre si, a igreja estava criando um clima muito complexo, irmãos, e aquilo fatalmente ia levar ao caos. Paulo diz: irmãos, olha, senta aí todo mundo, por favor, vamos conversar. Rogo-vos. Então, quando você vê na Bíblia rogo-vos, não é aquele negócio de: ai Senhor, tenha compaixão, Senhor, por favor. Não. É uma conversa à parte. Algo de extraordinário precisa acontecer, porque do jeito que a igreja está, ela não pode continuar assim. Rogo-vos. Eu não sou pastor, nem sou pastor, e nem o pastor daqui. Eu não sou ancião, nem sou o ancião daqui. Eu não tenho nenhuma intimidade para chegar aqui e dizer: olha, irmãos, eu preciso conversar um pouquinho à parte com vocês. Primeiro, que eu não os conheço. São poucos irmãos aqui que eu conheço, e esse conhecimento é um pouco superficial, né? Às vezes é só na hora do trabalho, ou na hora que chega aqui na igreja, ou no encontro de líderes. Então é um conhecimento superficial, né? Então eu não sei da vida de ninguém aqui.
não sendo problema de ninguém. Mas eu gostaria de usar a palavra de Deus para nós conversarmos um pouquinho. Não é bom pregar, então hoje nós não vamos pregar, vamos conversar um pouco. Estamos chegando no final do ano e seria interessante, né, a gente fechar a porta ali. E o que as empresas fazem, né? As lojas, final de ano, fazer um balanço, fecha a porta lá, vai. Vamos fazer um balanço, ver como é que foi as vendas, ver o que tem no estoque, onde nós crescemos, onde nós não crescemos, o que nós adiantamos e o que foi atrasado. Então eu gostaria de nesta manhã a gente conversar um pouquinho. O tempo está um pouco avançado, mas vamos conversar mais sobre a palavra de Deus. Palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2, nós costumamos fazer uma semana de oração. Então cada noite é uma palavra dessa que a gente desce. Então vai ser impossível eu aqui, em apenas 20 minutos, nós conversarmos o que é conversado numa semana. Mas eu gostaria de conversarmos sobre uma palavra. Obrigado. Assim eu fico mais à vontade. Sobre uma palavra. Existem muitas coisas que aparentemente são nossas, como mordomos. Deus nos dá como confiança. Aqui nós temos 3 microfones, com o que eu tenho 4. E aqui eu posso dizer que se eu comprasse, esse microfone é meu. É minha propriedade. Eu estou com esse blazer aqui, ó, esse paletózinho meu surrado, mas ele é meu. Comprei com meu dinheiro. E aí você pode enumerar muitas coisas. Tem um carrinho lá fora que nós estamos pagando. Ele ainda está alienado, mas ele possivelmente daqui a um tempo ele vai ser meu. E aí você pode pensar no que você tem, né? Mesmo como mordomo. Você pode pensar nas roupas que você tem, nos bens que você tem, nas coisas que você comprou. E aí você pode enumerar muitas coisas, irmãos. E eu quero dizer para você nessa manhã que nós não temos nada. Nada, nós não temos nada, é nosso, irmãos. Tudo pertence a Deus. Você concorda com isso? Jó disse: nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus. Não temos nada, irmãos. A razão é essa que quando descemos da sepultura, descemos da forma que viemos, sem nada. Por educação, alguém veste algumas roupas, né? O defunto não ir pelado, né? Mas a terra vai comer de todo jeito, não vai receber de nada mesmo, tá? Mas existe uma coisa que é sua. E olha, a gente pode enumerar milhões e milhões de coisas, irmãos, milhares e milhares de coisas. Mas dessa imensidão de coisas, só existe uma que é sua. Que eu posso dizer, essa é minha. Querem saber o que é? Vamos para Romanos 12, verso 2. Voltar aqui de novo. Paulo está dizendo para os romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Descobriu o que realmente você tem como propriedade? Vontade. Só existe uma coisa que é sua, que Deus dá, e Ele respeita, é a sua vontade. Irmãos, quando eu exerço essa vontade, ninguém é capaz de tirar, nem Deus, nem Satanás consegue tirar essa vontade. Se eu disser, amanhã eu vou chegar à igreja às 5 da manhã, é minha vontade. Você chega ou não chega? Chega, irmãos. Quando bate na vontade, nesta cuca, né? Nesse micoco, quando bate a vontade de fazer alguma coisa, você pode até não conseguir o intento, por talvez alguns obstáculos, mas você vai lutar até o fim.
Quando nós temos vontade, irmãos, nós fazemos. Agora, quando nós não temos vontade, irmãos, não adianta. Não adianta ser. Não adianta. E mesmo que a pessoa vá fazer algo aquilo, constrangido para poder tentar, ele não vai fazer por propriedade, nem vai sair de uma forma agradável. Imagine você foi escolhido um cargo que você não tem vontade de exercer esse cargo. Como é que vai ser a sua liderança no ano? Eu vou falar uma palavra bem brusca mesmo, bem paupérrima. Vai ser uma negação. Vai ser uma decepção. O departamento não vai sair do lugar, porque você não tem vontade. Alguém diz: hoje eu não posso exercer esse cargo, eu não conheço, eu não tenho capacidade. Mas olha, seja feita a vontade de Deus. Eu não tenho capacidade, mas é a vontade de Deus, então eu vou fazer. Essa pessoa tem tudo para se dar bem, porque não foi feita a vontade dela, mas a de Deus. E quando você se torna servo, fica mais fácil do Espírito Santo te usar como Senhor. Deu para entender? Vontade é a única coisa que você tem. Mas eu quero dizer para você, queridos, que quando você exerce essa vontade, infelizmente, nós nos damos mal. Nos damos mal. Porque só existem duas vontades, irmãos. Só existem duas. Uma é a sua e a outra é de quem? De Deus. E a sua vontade nunca, deixa eu repetir essa palavra, nunca vai ser a vontade de Deus. Porque ele diz mesmo lá em Isaías: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor seu Deus. Porque Deus é espiritual, irmãos, e as coisas espirituais são contrárias às coisas carnais, materiais, humanas. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, como forma humana, ele tentou se esquivar de algumas coisas, né? Eu estava até falando ali na classe. Jesus, por 3 vezes, ele quis evitar a morte. A morte é tão cruel, irmãos, que nem Cristo queria morrer. Mas foi feita a vontade dele? Não, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a do Pai. Deu para entender? Jesus tinha tudo para dizer: Pai, eu não estou com vontade e eu não vou morrer. Eu não quero aceitar a cruz, não é da minha vontade. Eu não quero. A minha vontade é de não morrer. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Amados, eu quero dizer para você que 2014 ele já está todo preparadinho. Já está todo preparadinho. Agora, não foi Deus que definiu a sua agenda de 2014. Porque Ele respeita a sua vontade. Deus fez a agenda sua conforme Ele, mas Ele vai esperar que você aceite. Se você não aceitar a agenda de Deus, vai ser feita a sua agenda. Só existem 2 agendas para 2014. São 2 caminhos. Ou eu me submeto à agenda de Deus, aceito, ou então eu vou ter que impor a minha. Quem vai decidir isso? Somos nós. É você. Porque a vontade, Deus respeita a sua. Agora, se você for espiritual o suficiente, se você for verdadeiramente um servo, você vai sempre abrir mão da sua agenda, da sua vontade, e você vai dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, olha, no próximo ano eu vou me submeter a um concurso. Eu gostaria muito de melhorar financeiramente, mudar de emprego.
E eu vou fazer esse concurso. Eu vou estudar. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Agora, no final, eu quero que prevaleça não a minha, mas a tua vontade. Agora, as prerrogativas, os princípios, os meios disponíveis e justos diante de mim, eu vou praticar para que aconteça assim. Mas a palavra final tem que ser a do Senhor. E para isso, irmãos, em 2014, eu preciso muito estar afinado com Deus espiritualmente. Eu preciso em nenhum momento negligenciar essa comunhão com Ele, para que Ele me dê discernimento, capacidade, sabedoria e visão do céu. Qual é a vontade dele? Qual é a vontade dele? Não é você dizer, olha, eu nem vou estudar, nem vou fazer inscrição em concurso, porque se é feita a vontade de Deus, então eu não preciso fazer nada. Não caia nesse esmero. Não caia nesse engano. Você tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance, de uma forma justa, de uma forma correta. Agora você tem que respeitar e dizer, a minha vontade nunca vai ser imposta. Eu estudei o suficiente, bastante, mas eu quero respeitar e dizer que a vontade de Deus é a que vai prevalecer. Entendeu, irmãos, o recado? Vontade, irmãos, nós temos, mas essa nossa vontade, ela é carnal. Essa vontade, ela é egocêntrica. Essa vontade que está comigo e com você, ela é egoísta. Eu só tenho vontade de fazer as coisas que é do meu interesse. Sabe, eu às vezes fico pensando e pedindo a Deus até misericórdia. Eu já fiz muito isso, eu não sei se você já praticou isso. A gente, quando está orando, nós pedimos até que Deus nos dê porção dobrada do Espírito Santo. Você já pediu? Eu já pedi. Nossa, pedi, ó Deus, Senhor, dai-me a porção dobrada do teu Espírito. Irmãos, você já conseguiu assim dimensionar o poder do Espírito Santo? Agora imagine esse poder que eu não consigo dimensionar, eu pedindo em porção dobrada. Eu vou sair demolindo tudo, irmãos. Eu vou sair arrasando aí, destruindo. Se Deus me dá, irmãos, o poder do Espírito Santo, mesmo ser em porção dobrada, sabe o que é que eu vou fazer? Fala de mim. Imagine agora Deus diz, olha Carlos, está aí o poder do Espírito Santo. Primeira coisa que eu ia fazer era trazer o meu filho para a igreja. O filho estava fora. Primeira coisa que eu ia fazer, meu filho. Deu para ver o egoísmo? Será que o ser humano com o poder do Espírito Santo, irmãos? Nós vamos fazer miséria. Estava vindo no trânsito outro dia e não sei se eu cometi algum erro, no que era alguma falha. O cara passou por mim, buzinou e ele me deu uma fechada assim, me assustando. Eu tremi e o sangue ferveu. Eu disse, oh Deus, que misericórdia. Mas se eu tivesse o poder do Espírito Santo, irmão, eu ia fazer com que aquele carro capotasse lá na frente, que o rapaz não se ferisse, mas para poder eu chegar perto dele e falar alguma coisa. Imagina o poder do Espírito Santo. Eu não vou matá-lo, né? Eu não vou destruí-lo, mas eu vou dar umas boas lições dele. É assim que nós vamos agir se nós tivermos com o poder do Espírito Santo. Mas Deus pede para você ser servo, renunciar à sua vontade e deixe que Deus exerça dele, e o poder do Espírito Santo vai fazer maravilhas na sua vida, irmãos. E essa maravilha não vai ser muitas vezes em benefício próprio, mas você vai ser um instrumento para o bem de outro.
Quando meu filho saiu da igreja, permita-me usar essa experiência do meu filho. Não é muito agradável, mas Deus tem um propósito com isso. Meu filho saiu da igreja, irmão, sabe onde ele estava? No IASP, onde nasce a música. Um lugar maravilhoso, onde tudo ali cristocêntrico, espiritual, alimentação adequada, dezenas de pastores em volta, um clima totalmente espiritual. E meu filho deixou a igreja exatamente no lugar que eu nunca imaginei. Eu imaginava meu filho podendo sair da igreja, estudando na escola do estado, onde a droga rolasse solta, né? A gente imagina assim, né? Meu filho está naquele lugar, vai contribuir para eles se apostatar, sair da igreja. Não, meu filho saiu exatamente no lugar onde nunca imaginamos. E sabe o que é que nós estávamos fazendo, irmãos? Um mês inteiro de semana de oração. Era terminando numa igreja, já tinha na outra. Era um trabalho intenso espiritual de semana de fidelidade. Meu filho saiu exatamente nesse momento mais trabalhado, eu e minha esposa, para Cristo. Minha filha cantando, a gente pregando, e meu filho deixa os caminhos do Senhor. E olhando em oração, uma oração silenciosa, disse: ó Deus, se o inimigo pensa que vai me desestimular, me desanimar, desistir desse trabalho, tocando no meu filho, ele está enganado. Porque eu vou continuar o teu trabalho, a tua obra, e do meu filho cuidará o Senhor. Seja feita a tua vontade. Tu sabes o desígnio do meu filho, tu sabes o futuro dele, mas que a tua vontade continue. Irmãos, nós como igreja, vamos concluir. Nós estamos passando por um problema muito difícil na nossa igreja. Problema de espiritualidade. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos passando por esse momento. Não há demais. Deixa eu falar por você. Você não pode estar aqui na frente falando, mas se você pudesse vir aqui na frente falar, você ia falar isso. Quando nós vimos para a igreja, não há demais, irmãos, no nosso coração a vontade de chegar aqui, de fazer as coisas para Deus, do trabalho de Deus. Nossa, qual será a mensagem de hoje? Quem vai cantar hoje? Oh meu Deus, estou doido para chegar na igreja, quero chegar logo. Não. A escola sabatina não começa mais com esse número de pessoas aqui, ó. E você acha que o problema é aqui? Só aqui? Não. Ele é geral. Tem uma igreja que fomos pregar semana passada, estive lá com minha filha, para eles solucionar o problema na frequência da escola sabatina, porque não tinha mais quase presença. Eles inverteram o programa. O culto começa às 10 horas, quando termina o culto, a escola sabatina, 11h10, 11h20, está começando a escola sabatina. Está vendo aqui quando a direção da igreja chegou para amenizar, irmãos, essa nossa empatia, essa nossa frieza espiritual. O maior culto do mundo, irmãos, a maior escola do mundo de teologia, escola sabatina. Nós estudamos a lição e no sábado debatimos. Qualquer membro da igreja adventista que sair para qualquer outra igreja aí tem condição de assumir o posto de pastor. Por causa de quem? Lição da escola sabatina. Aqui nós tratamos todas as doutrinas, as 28 doutrinas, tudo que tem na Bíblia de uma forma esmiuçada. O inimigo é tão sagaz, tão astuto, que está trazendo ao meu coração e ao seu coração uma indiferença para a escola sabatina. Não posso ser. A escola sabatina, aquela mesma rotina. Chegar mais tarde, eu sou mais profundo. Perdemos a noção
do que é estar na presença de Deus. Você acha que é da vontade de Deus ou é da sua? Quando, eu vou um pouquinho mais fundo, quando você decide chegar atrasado, vou dormir mais um pouquinho, está sendo exercido qual vontade? A sua ou de Deus? É a minha. Não vem dizer que Deus está segurando você lá dizendo, dorme mais um pouquinho, vai filho, vai. Não, você está cansado, você trabalhou a semana toda, acordou de madrugada, vai, o vai inteiro, dorme mais um pouquinho, não tem problema. Você acha que Deus está fazendo isso? Quando Jesus foi para a cruz, não foi feita a vontade dele. Vou repetir o que eu falei. Não foi feita a vontade dele. Você imagina Jesus masoquista? Vai, crucifica, põe mais um cravo aí, vai. Põe mais outro. Vai, põe no pé também, vai. Jesus não é, não foi e nunca será masoquista. Ele não queria morrer. Agora eu pergunto, quem foi crucificado? Jesus ou a sua vontade? A sua vontade, irmãos. Foi a vontade de Cristo que foi crucificada, não foi ele. Agora, quando nós vamos tomar uma decisão, uma atitude, você tem que crucificar ou a sua ou a de Deus. Agora faz uma reflexão. 2013 está chegando ao final. No ano de 2013, qual foi a vontade que mais prevaleceu? Qual foi a vontade que sempre foi crucificada? Foi a sua ou foi a de Deus? Porque o verso termina dizendo, irmãos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Puxa, português, transformação, o que é, irmãos? Do jeito que você está com essa mente pobre, olha, a minha mente paupérrima, irmãos, pequena, uma mente muito medíocre. Eu preciso que Deus faça uma transformação nela. Porque se Deus não me transformar, irmão, não transformar a minha mente, eu nunca vou saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus e agradável. Nunca! Eu vou achar que não, a igreja tem que fazer isso, esse jarro aqui ele vai ser o melhor. Deus está se agradando sim, eu fiz o melhor. Esse jarro sim é tipo da vontade de Deus. Se não houver uma transformação na minha mente, eu nunca vou saber qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu vou sempre estar naquela igreja do achismo. Mas eu acho que Deus não vai me condenar. Mas eu acho que Deus vai aceitar isso aqui. Eu estou dando o meu melhor. Entendeu? Tem muitos irmãos que estão na igreja do achismo. Jesus venceu Satanás como? Está escrito. Tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Está escrito. Olha, te atira daí, porque o teu Deus vai jogar, os anjos vão te aparar. Está escrito. 2 palavras derrotou Satanás. Mas eu acho que Deus, acho que nada, Deus. Está escrito. Então, comunhão com Deus em 2014, irmãos, comece agora no final de 2013. Não quebre esta regra. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Faça de 2014 esse credo, irmãos. Não interessa, estou atrasado. Alguém já viu alguma pregação, alguma coisa sobre Abraham Lincoln? Alguns escritos dizem que Abraham Lincoln, não a Bíblia, está escritos e a história dele. Diz que Abraham Lincoln, ele tinha a sua comunhão com Deus 1 hora. Mas quando ele estava casado,
tinha um compromisso, o que ele fazia? Passava 2 horas com Deus. É assim que nós fazemos? Nossa, estou atrasado, poxa, não vai dar para estudar a escola sabatina. Deus vai entender, eu vou ler aqui um verso rápido e aí sai correndo. Essas atitudes diz para Satanás: quem é a prioridade na nossa vida? Quem é a prioridade na nossa vida? Quando eu busco a Deus em primeiro lugar. Minha esposa não está aqui, então eu posso falar um pouquinho dela. Aproveitar que ela está lá no Refrante. Ela tem uma coisa muito bonita que eu não consegui fazer ainda. Nós temos a nossa cama e ao lado tem os criados mudos, um lado do outro, e tem a Bíblia aqui do lado, tem a Bíblia, tem a lição de escola sabatina, tem um livro de Espírito de Profecia. Todos nós temos as coisas. Então ela, quando acorda, ela não põe o pé no chão enquanto não tem a meditação com Deus. Não pode. Eu nunca falei isso para ela, mas a coisa mais linda que eu acho de um cristão é você viver esse verso, buscar a Deus em primeiro lugar. E ela vai ao extremo, né? Nem pisa no chão, sem primeiro ter a comunhão com Deus. Obrigado. Então isso é gostoso, irmãos. Isso é gostoso. E o outro estava melhor. Obrigado. Agora sim. Isso é gostoso. Nós, antes de pisarmos no chão, primeiro ter o contato com o Altíssimo. Quando você e eu fizermos isso um credo, uma profissão mesmo, nós vamos saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que Deus nos abençoe, Deus. Que Deus nos guarde. De uma maneira maravilhosa, nós venhamos usar esse tempo. E a melhor hora, vamos dar para Jesus. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.